Mas assim, o que eu analiso muito, o que eu vejo? Que sim, tem muitas coisas em que infelizmente não são respondidas ainda. Infelizmente, né, algumas outras, infelizmente não, mas felizmente a gente tem pacientes que são diferentes, e isso é um ponto importante, e que isso é o principal ponto que hoje eu vejo que o artigo não vai nos mostrar, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho lá que salto é o melhor tipo de trabalho para, exemplo, dor patelofemoral. Só que esse meu paciente, ele tem medo, ele não gosta, ele não quer saltar. Não, mas o artigo diz que tu tem que saltar, então a gente vai saltar sim, porque esse é o melhor trabalho para fazer agora para ti. Então, assim, é uma pirâmide, é aquilo que a gente fala, existe a evidência, a expertise do profissional e existe a preferência também. O paciente tem que ser respeitado nesse processo. E eu vejo que isso muitas vezes acaba sendo um pouco anulado em algumas situações. E é o que eu tento sempre manter, né, ativar muito bem esse processo de usar a evidência ali a meu favor, do que a gente tem de base. Então tá, hoje o fortalecimento para essa condição clínica, ela é uma das condutas, melhores condutas para eu trabalhar, tá? Mas ela não vai ser eu não vou bater o martelo, principalmente, né, só para tratar meu paciente com isso. Eu vou ter que conduzir de outras formas. Mas a eletro não é a melhor conduta. Bom, mas o paciente não se mexe. Eu vou colocar assim, ele tem medo, eu vou conquistar assim, conversar com esse paciente. A gente já viu também que tem muita evidência, inclusive, falando de pacientes que têm medo do movimento. Então, quais são as ferramentas que eu tenho hoje na físio que eu posso utilizar para ir conquistando ele? E ele, então a gente vai tirando essa dor, tá? Agora tirando essa dor, a gente vai... Então, assim, é um pouco mais da fala, do diálogo, e que muitas vezes isso não vai estar evidenciado, que tu tem que usar para aquela dor inicial, um TENS, por exemplo, um interferencial, enfim, alguma corrente. Não, às vezes tu vai ver que aquele paciente ele necessita desse cuidadinho aqui primeiro, para depois a gente avançar para o que é realmente, né, o que a evidência mostra que é mais forte, que é o processo de fortalecimento, por exemplo. Sim. Mas eu vou ter que usar uma base que, cientificamente falando, não é a melhor. Né? Nem tem, talvez, base científica, mas a gente tem, sim, né, estudos que são fracos, alguns, mas a gente tem a base de que o interferencial ele nos ajuda para algumas outras coisas. Então, por que não usar com este paciente a fim de me ajudar a aliviar alguns sintomas, a ajudar ele também, né, nessa questão de ganhar um pouco mais de autonomia, de se sentir confiante, de tu também conseguir conversar e abraçar ele nesse quesito, porque tem muitas pessoas que também são muito carentes disso. Sim, dá. Então eu vejo que às vezes é uma questão realmente de, na clínica, sentir muito esse ser humano que está ali. E realizar, às vezes, algumas condutas que, de fato, não é o que a evidência mostra no primeiro momento, mas eu sinto muito mais o que o paciente me traz para depois eu conseguir construir aquilo que é o que, de fato, né, é mais forte dentro da literatura, da evidência. Mas, muitas vezes, eu não consigo atingir isso no primeiro momento. E tá tudo certo. É isso que eu falo, que clinicamente pode ajudar. Olha, cientificamente, vamos ver, então, analisar melhor quais outros estudos a gente pode fazer com o paciente com tanta dor ao movimento, né, que não consegue de fato realizar um exercício, e a partir disso começaram-se novos estudos. Olha, joelheira é ótimo, quem sabe utiliza uma joelheira, não o tempo inteiro com esse paciente, mas em alguns momentos para de fato fazer um controle da dor. Quem sabe uma bandagem, quem sabe... mas bandagem não é o melhor para... Sim, mas para algumas condutas... Para quem, né? Para quem? Então, sim, tem algumas coisas que de fato a gente já sabe que não. Mas para algumas outras situações, principalmente para isso, para me auxiliar a ele se movimentar, por que não usar? Exato. Eu quero que ele se movimente, então isso pode me ajudar. Mas joelheira vai fazer ele... Gente, mas eu quero que ele se movimente, que ele tenha confiança de que agachar não é um problema. Exato. E talvez aquilo ali vai ser, de fato, um fator que me deixou confiante. Então agora vamos tirar, só para tu ver, vamos... Então, claro que tem que ter toda uma paciência, né, com esse paciente, mas às vezes a gente precisa utilizar algumas técnicas que, cientificamente falando, não são as melhores condutas, mas que são condutas que são aplicáveis para aquilo que a gente está almejando, né, que Sim. de fato é o ideal, é o cenário, o melhor, né, dentro da evidência. Então eu vejo que é muito isso na clínica, assim, é utilizar de artefatos que nos auxiliam para a gente chegar naquilo que, de fato, o ensaio clínico randomizado, as revisões sistemáticas com meta-análise nos mostram, mas antes disso tem um ser humano ali, eu preciso respeitar esse ser humano, entender o que ele está passando, o que ele está vivenciando. É o que eu falo, às vezes tem pessoas que
chegam ali com dor, e aquela dor, que eu sempre falo, chamo com uma lesão, na verdade, que aquilo nem é uma lesão, aquilo é uma dor, não é lesão, não tem nem lesão ali. É um paciente que, pois é, eu tenho... Mas que dor que tem aí? O que está acontecendo? Não, é que para agachar, eu acho que eu vou sentir aquela dor de novo. Não. Sim. Então, às vezes, assim, o tratamento se baseia até numa fala. Claro. Então, para que eu vou utilizar determinadas condutas que a evidência me mostra hoje, se aquele caso ali é mais realmente eu ensinar o paciente? Que isso a evidência também nos mostra. Então, eu acho que às vezes a gente fica tão... O físio também, ele fica... Não, tem que ser isso. Eu tenho que fortalecer esse quadril, eu tenho que... Porque ele veio com uma dor no quadril. Não, primeiro deixa eu entender se isso de fato é uma lesão no quadril, se é uma dor, se é mais medo, o que é, para que a gente consiga de fato conduzir ao tratamento. A parte psicológica, né? Essa parte também, que hoje vem, né, também se trabalhando muito, tá muito também em alta, né, porque, de novo, nós somos um todo, e esse todo tem que ser respeitado. Então, por isso que eu acho que a gente tem que sentir mais, ter essa sensibilidade que às vezes falta, e acho que está muito atrelado isso. Acho que é uma ânsia também da gente curar o paciente, de ajudar ele o quanto antes, e aí eu leio lá, tem que fazer isso. Não, primeiro deixa eu entender esse paciente, por isso a avaliação é tão importante. Ter o feeling. Esse paciente aqui, não vou conseguir fazer isso aqui não, que está escrito. Tão logo. Mas eu vou utilizar esses artefatos aqui que vão fazer eu chegar nisso que a evidência me mostra que é muito forte para realmente ajudar ele. Mas é toda uma paciência antes, né? Então, por isso que eu acho que falta essa sensibilidade nossa em conhecer mais o paciente e entender esse todo, para que a gente possa, de fato, conseguir entender que a evidência ela é, de fato, algo que vai, obviamente, né? Eu também sou uma pessoa que usa muito prática baseada em evidência, mas antes disso, de eu partir, dar o meu ponto de partida, eu vou entender se esse ser humano ele consegue, né, fazer tudo isso que eu estou almejando. Senão, eu vou ter que utilizar algumas outras ferramentas antes.